Feliz ano novo, que esse ano traga muitas alegrias, felicidade, paz, tudo de bom, feliz 2025, estamos aqui. Eu estou gravando esse vídeo, eu nem acredito, eu estava super ansioso para gravar os melhores livros de 2024. E acreditem, gente, eu assim, fiquei sem dormir essa noite para gravar este vídeo aqui. Eu resolvi gravar, na verdade, em três partes. A primeira parte tá aqui no canal, eu falei do de novo, é difícil falar. 63º livro até o 44º, que foram os livros assim, que eu dei entre 0 estrelas a 3 estrelas, só que agora, daqui pra frente, são assim, 3 estrelas pra cima até 5, tá? Até chegar no topo, no ranking que efetivamente me leva ao melhor livro de 2024. E qual será? Qual será? Vamos lá, vamos acompanhar este vídeo aqui comigo. Então, só pra explicar, lá eu falei sobre os que eu, entre aspas, menos gostei, embora ali tenha alguns que eu gostei também, mas acaba sendo uma avaliação um pouquinho mais baixa, tá? Agora, esse finalmente são os mais legais, eu vou falar dados com vocês, números, porcentagem, quantos eu li, temática LGBT, romance, o que eu li mais, tá? Percentualmente falando, porque eu fiz este ranking, eu roteirizei este vídeo pela primeira vez neste canal, eu resolvi roteirizar tudo, por isso já peço o seu like, não deixa de se inscrever para me ajudar a chegar nos 10, 20 mil inscritos neste canal. E a gente vai falar sobre os livros aqui, tá bom? Aleatoriamente, até chegar no topo, tá? E o terceiro livro são Os Abandonados, tá bom? E já falando dos Abandonados, eu já quero introduzir a minha avaliação. Eu fiz aqui uma avaliação de média de estrelas, de quantas estrelas ficou a média deste ano. Somei todos e dividi por 63. Deu 3.3. É meio ruim essa avaliação porque eu não considerei, por exemplo, livros de 4 estrelas e meia, eu não considerei o meio, eu coloquei na casa dos 4 estrelas, então possivelmente esse ranking seria maior, seria talvez 3.6 estrelas ou 3.7, o que é bom, acima da média, né, mais do que o normal. Quantos livros foram 5 estrelas, Edu? Foram 7, que eu considero até alguns aí essenciais, na verdade eu separei como 12 livros essenciais, talvez eu faça até um vídeo apartado aqui. 4 estrelas ou 4 estrelas e meias foram 25 livros, ou seja, muito top, gente. 25 livros em que eu avaliei entre 4 e 4,5 estrelas, tipo, é muito bom. 3 estrelas e 3 estrelas e meia foram 21 livros, também tá muito bom, muito, muito bom. Top. 2 estrelas ou 2 estrelas e meias foram 6 livros, e abaixo de 1 estrela e meia, ou até meia estrela, foram apenas 3 livros. Abandonado foram 7, o que é muito pouco. E eu não considerei os abandonados na avaliação, tá bom? Porque, obviamente, senão a avaliação, o ranking seria, a média aí seria muito menor, tá bom? O maior gênero que eu li tá entre fantasia, suspense e romance, e eu expliquei porque na parte 1 do vídeo, como eu li tantos livros, afinal eu li 63 livros em 2024, eu li durante o banho, eu li, obviamente li também nessa cama, quieto, calado, mas eu li com meu marido, eu li em viagens, eu li no trânsito, eu li com audiobook, eu li na academia, enfim, lá eu conto naquele vídeo, além de eu ranquear alguns livros, no final dele eu conto passo a passo como que eu fiz para obter esse sucesso de leituras, que foram 63 livros no ano de 2024, tá bom? Esse ano eu me dediquei a 2 sagas, O Trono de Vidro, que eu queria muito ler. Eu li bastante, acho que o autor que eu mais li foi Victor Martins, eu li quase todos os livros do Victor Martins este ano. Aliás, eu já tinha lido, mas atualmente já li todos, tá? No ano passado eu só li os que estavam faltando, que foram 4 livros, se eu não me engano. Livros LGBT no total, eu li 17 livros LGBTs, contando com alguns quadrinhos e romances sáficos também, tá bom? Livros essenciais, que eu considero os essenciais da minha lista, posso fazer um vídeo separado. Foram 12, o que representa 19% de toda a minha leitura. Livros bons, livros que eu falei, não, esses são bons, tá? Inclusive, os essenciais também estão dentro desses livros bons. Foram 37%, 37 livros, o que dá 58,73%, quase 59%, ou seja, beirando a casa dos 60%. Livros que não fede e não cheira, mas que tá ali, 19 livros, 30%, achei alto também esta porcentagem, ela existe, né, mas livros que ele não fede nem cheira, tá? E livros não recomendados, que eu não recomendaria nem pro seu pior inimigo, são 7 livros, o que dá uma porcentagem de 11,11%, tá bom? E é isso, agora a gente vai começar a falar de livro por livro.
Bom, no vídeo anterior eu fiz o 44º livro, então aqui eu vou falar do 43º. Foi legal fazer essa divisão, porque não fica tão maçante. Esse vídeo, eu sei que ele vai ser um pouco longo, mas enfim. Aqui a gente tá falando da empregada da Freida McFadden. Gente, eu tô vendo, assim, um divisor de águas na internet. Gente falando bem, gente falando mal. Eu amei, é uma super farofa, assim, eu dei 3 estrelas pra esse livro. A história é um suspense incrível, não tem como você começar esse livro, ler uns 3 capítulos e não ir até o fim. Ele é incrível, você quer entender o motivo. Começa ali a história da Millie, ela é contratada para trabalhar na casa da Nina e do Andrew Winchester, e é uma casa assim, uma família perfeita, sabe? Aquela casa linda, maravilhosa, onde tudo são flores, e aí a Nina começa a se deparar com alguns pontos do tipo, a filha é alérgica à pasta de amendoim, aí de repente a filha começa a acusar a empregada de ter colocado pasta de amendoim no lanche dela, sendo que, tipo, ela nem cogitou isso, sabe? Ou não foi intencional. Ou então, a Nina começa a pegar no pé dela, começa a sujar as coisas de propósito para que a Millie passe a limpar e gastar mais tempo. E aí você começa a ver vários problemas, porque assim, a patroa que parecia perfeita não é nada perfeita. A Nina também tem todo um histórico. E pra mim, quando a cena em que ela tá indo lá pro quartinho dela, que é claustrofóbico, e a fechadura está do lado de fora, a partir deste momento, o livro me ganhou até o final. Dei 3 estrelas, mas Edu, por que você não deu 5? Gente, é um pouco previsível, é um pouco farofa, mas é uma farofa gostosa. Recomendo super. Se você não leu, primeira coisa que faça no ano de 2025, aí tente colocar nos, sei lá, até março, essa meta de ler A Empregada da Freida McFadden. E, gente, aqui vocês vão ver alguns livros, e eu acho importante falar, que não necessariamente está na ordem de estrelas, tá? Pode ser que um livro 5 estrelas esteja ali no meio. E aí, eu só fiz um ranking dos que eu mais gostei. Mas às vezes eu posso ter gostado, mas ele foi 4 estrelas e meia. Eu posso recomendar, mas foi 4 estrelas, porque eu não gostei do final, ou não gostei. Enfim, A Empregada, se tivesse que colocar em ranking dos que eu mais gostei efetivamente, ele estaria lá entre os primeiros, né? Mas, assim, é um livro muito bom e super recomendo. E essa é o meu ranking super doido aqui desse canal. A Torre do Alvorecer, da Sarah J. Maas, é o 42º livro, né? Do meu ranking aqui. Ele é conhecido também como o penúltimo, entre aspas, livros aí do Trono de Vidro, né, dessa saga, ou também um spin-off. Então, é como se for considerado o spin-off dentro da saga, é como se fosse o 7º, mas também o penúltimo. Eu, diferente de muita gente que eu vi nas redes sociais, no YouTube, que lê o livro separado, eu li de acordo com uma regrinha que eu vi no TikTok, em que você lia os capítulos mesclados com o 5º livro, né, porque ele se passa simultaneamente. Neste cenário da Torre do Alvorecer, a gente tem uma história separada do Chaol, né, que é um dos personagens principais, enquanto o Dorian e a Celaena estão lá lutando pelo trono, etc. O Chaol, ele vai para uma ilha, para um lugar, né, onde acontece a Torre do Alvorecer, onde ele busca por aliados, e ele também precisa fazer um treinamento, passar ali por algumas situações. E aí, esse livro, ele é apartado, mas eu li em conjunto, com capítulos alternados, então, naquela listinha que tinha, era muito bem feita a listinha. Se você der um Google, você acha. Você lia, sei lá, 3 capítulos do 5º livro, aí você lia 3 capítulos da Torre do Alvorecer. Então não foi tão maçante, é como sim, se eu tivesse lido um livro de 1000 páginas, porque Torre do Alvorecer tem, sei lá, 600, o Rainha das Sombras, né, que eu acho que é o 5º volume, também tem 500 páginas. Mas foi muito gostoso, eu não sentia tão maçante, eu não sentia tão sozinho. Muita gente odiou este livro, eu não odiei, eu dei 3 estrelas, o que é uma avaliação super boa, mas tem muitas descobertas, o Chaol tá ali tentando buscar pessoas, um exército para ajudar com a Celaena e o Dorian nessa guerra. Então, assim, gente, incrível, incrível, perfeito, assim, sabe? Tipo, eu achei... eu vejo muita gente criticando, mas minha vontade é de falar, faz melhor você, então. Você tem a vida inteira Lucas Rocha. Eu tinha uma dívida com o Lucas Rocha de ler um livro dele e eu resolvi pegar esse. A temática envolve HIV, tá? A vida de 3 personagens se cruzam, que é o Ian, o Henrique e o Vitor. Um deles é infectado e aí, fazendo o teste, ele começa a fazer algumas perguntas, como se a vida dele tivesse acabado. Então, quando a história desses 3 se cruzam, um deles ensina um pouco mais sobre isso, e 2 deles ali estão
dentro de um relacionamento fadado ao fracasso, as histórias se cruzam de uma forma muito empolgante, muito bonita, com muitos ensinamentos, e você entende muito do universo do HIV, né, que talvez seja um universo distante para algumas pessoas, mas é importante entender. Eu lembro que eu li principalmente porque eu vi algumas pessoas no Big Brother falando algumas atrocidades sobre diversos outros temas, e a gente precisa parar algumas vezes e aprender sobre temas que não estão ali no nosso cotidiano, né? Então a história é muito profunda, com ensinamentos maravilhosos. Achei que faltou um toque adulto nos personagens, mas os ensinamentos, assim, são maravilhosos. Envolve brigas entre casais, paixões que retomam, esperança, e o principal é lembrar que as pessoas infectadas pelo vírus, elas têm a vida inteira pela frente. Então, o título do vídeo, Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, é maravilhoso. Dei 4 estrelas. A Casa de Hades, Rick e a Jordan, 40º livro, é onde a maioria da história se passa no Tártaro. A Annabeth e o Percy passam por enormes dificuldades, eles estão com sede, famintos, mal conseguem andar pelo território sombrio, venenosos ali, né, com inimigos na escuridão. A gente sabe que o Tártaro é o pior lugar do universo ali do Olimpo, né? E os amigos ajudando nessa localização, né, na busca pela Annabeth e o Percy, ali eles têm algumas condições e enfrentamentos. Apesar da enorme desvantagem, a Hazel, a Annabeth e Percy, os semideuses, tentam realizar o impossível, que é sair com vida do Tártaro. E eu sinto desse livro, eu falei no vídeo anterior pra vocês, quando eu tava lendo A Marca de Atena, que eu amava Percy Jackson. A série saiu dia 19 de dezembro de 2023, mas cada episódio saía num dia separado, e a gente assistiu mais em 2024, o quanto eu amava esse universo e eu gostaria de retomar. Mas quando eu retomei, eu descobri que já não era mais pra mim, já não era mais pra minha idade. Eu, com 33 anos, já não curtia tanto essas histórias. E principalmente porque o Rick Riordan faz umas coisas que me incomodam muito. Ele cria toda uma expectativa de que é impossível sair daquele cenário, é impossível, por exemplo, tá, nesse caso deste livro específico, sair do Tártaro. Nunca ninguém saiu com vida, aí de repente sai a Annabeth, o Percy, o não sei quem, sai todo mundo com vida. Tipo, cara, se é impossível, ponto. Sair com vida, ok. Agora todos saírem com vida, assim, me incomoda demais. E aí eu definitivamente, na Marca de Atena, eu já tava incomodado, tanto que ele ficou com umas piores leituras, entre aspas, aí do ano de 2024. Eu tentei dar uma chance pra Casa de Hades, né, sabendo que é a história mais empolgante. De fato, foi o melhor livro dos 5 até agora, mas eu não vou ler o quinto, né, do Heróis do Olimpo. Mas serviu para definitivamente eu traçar um limite na minha vida de que eu não lerei mais livros do Percy Jackson ou do Rick Riordan, pelo menos por um bom tempo, tá? Pra mim, esgotou, acabou. Eu acho que a única coisa boa desse livro foi, talvez, o Percy e a Annabeth estarem muito próximos, acontecerem coisas com ele. Um segredo muito grande do Nico, né, é revelado. Acho que o Nico foi a peça-chave, o que salvou esse livro, mas eu fiquei bastante entediado, porque tudo é impossível, nada dá, enfim, e aí eles conseguem, sabe? O que eles são? Excepcionais a ponto de conseguir tudo? Por que só eles, sabe? E aí isso me incomoda bastante. Pra mim foi um divisor de águas entre livros adultos, adolescentes e não quero mais, pra mim não serve e tá tudo bem. São livros bons, recomendáveis, crianças adoram, amam. A Casa de Hades é um dos melhores e dei 3,5 estrelas. Entrando então na casa do 39º livro, Trono de Vidro, volume 1, Sarah J. Maas. Aqui a gente tem, eu fiz uma releitura, porque eu já tinha lido esse livro há 10 anos atrás, mas como o Paulo Hatz estava fazendo alguns vídeos, eu falei, cara, vou pegar. É tipo estilo meio Jogos Vorazes, assim, esse primeiro livro. A gente tem a história ali da Selena, com 18 anos, ela é uma prisioneira, ela considerada uma assassina, e a gente entende um pouco melhor lendo o spin-off, que é um dos livros que eu também falei no vídeo anterior que eu li. E ali em Adarlan, ela é colocada à prova, ela precisa passar por umas conquistas, né, perante o rei, para fazer coisas e provar que se ela vencer, ela é a melhor. E aí, né, não querendo dar spoilers, né, talvez se ela vença ou não, você teria que ler os próximos livros, mas cara, você sabe que tem próximos livros, é porque tem caroço nesse angu, onde há fumaça, há fogo, sabemos. E aí a Selena, ela lida com um triângulo amoroso entre o príncipe, o Dorian, ou então o melhor amigo, que é o Chaol, que também é protetor do príncipe. Cara, é um livro muito bom, assim, e é uma introdução
embora o terceiro livro barra quarto, dependendo se você considerar o spin-off, também tenha um caráter introdutório, é um livro que te leva para um universo muito legal, assim, tipo, não vou falar nível Game of Thrones, porque Game of Thrones é um pouco mais sangrento, né, e é um pouco mais complexo, mas é um livro que se você olha para uma fase um pouco mais adulta, menos adulta que Game of Thrones, mas ainda um pouco mais adulta que adolescente, você consegue se apaixonar por esse universo e pode falar que é um Game of Thrones na Júnior, assim, sabe? Entre Júnior, pleno, sênior, enfim. Você pode falar que é um Game of Thrones Júnior, suave, com um certo adocicado ali no meio. Para esse livro eu dei 3,5 estrelas, é incrível, apenas leiam. 38º Segredo da Empregada, o segundo volume da Freida McFadden. Muita gente fala que o segundo volume não é tão bom quanto o primeiro. Eu acho que só eu discordo. Eu não vi até agora nenhum youtuber ou booktuber falar que o Segredo da Empregada é melhor do que o primeiro, mas eu achei, eu gostei. A gente tem que colocar de lado, né? Aqui tem uma história rolando e tal. A gente tem que colocar de lado que a Millie, ela já tem uma certa bagagem, ela já passou por algumas coisas, por alguns traumas, e aqui a gente tem que colocar isso de lado, né? Aqui tem uma outra história em que ela tá trabalhando como empregada numa cobertura ali perto do Central Park, num prédio super chique, só que a esposa, né, a patroa dela, não sai do quarto. E aí um dia ela tá lavando a roupa, ela vê sangue, e aí ela se preocupa, né, com a senhora Garrick, e tem toda uma história sendo desenvolvida em cima disso. E a Millie, ela é uma mulher que ela ajuda outras mulheres. Obviamente você vai ter passado pelo primeiro livro, não faz sentido começar pelo segundo. E eu tirei alguns pontos, assim, né, 3,5 estrelas, 3,5 estrelas, porque justamente a Millie já ter passado por tanta coisa, e aqui ela ser meio, entre aspas, sonsa, falar, não faz sentido. Mas é um livro tão legal, tão gostoso, tão fluido quanto o primeiro, tá bom? Eu acho, na verdade, eu gostei até um pouco mais desse aqui. 37º, Procura-se um Namorado, do Alex Hall, né? A gente tem aqui a história do Luke Donnell, ele é um cara famoso, filho de um rock popstar, né? E ele é considerado uma subcelebridade nos dias atuais. O seu pai está voltando aos holofotes, né? Ele é o centro das atenções, e aí o Luke, ele precisa também preservar o emprego dele, ele trabalha ali para uma ONG, e a chefe dele, de uma forma bastante assédio, chama ele e fala, se você não passar uma boa imagem, você vai ser demitido, e é o único emprego que ele consegue justamente por ser famoso, ter saído nos tabloides, etc, e algumas coisas saíram ali do controle. O Luke, então, lembra do Oliver Blackwood, né, e ele precisando de um namorado bonzinho, boa pinta, ele utiliza dessa ex-paixonite que ele já teve, desse ex-ficante, para se aproximar desse cara que é advogado, vegetariano, alérgico a qualquer tipo de escândalo. Então ele fala, é esse cara aqui que eu vou sair nos tabloides, isso vai limpar a minha imagem. E aí é um romance super gostosinho, né? É um livro LGBT, comédia romântica, slow burn, enemies to lover, tá? Que no começo eles não se dão muito bem, entre aspas. Momentos engraçados, não é nada inovador e revolucionário, como diria Isabela Boscov, mas é um livro gostoso, tipo Sessão da Tarde, sabe? E é gostoso nós, pessoas LGBTs, termos esse tipo de representatividade, esse tipo de livro. Então, gostei e super recomendo. Copo Vazio, Natália Timmerman, ou Timmerman, não sei. É a primeira vez que eu vejo um livro falando sobre ghosting como temática principal, tão abertamente, os seus problemas, suas consequências, abordando de uma forma psicológica no meio de um texto. Aqui a gente tem a história da Mirella, que se passa em São Paulo, na cidade grande, uma mulher, diria que inteligente, bem-sucedida, que se apaixona por Pedro, mas Pedro não está nem aí para Mirella. Quais são as consequências disso? Mirella fica obcecada por ele, ela, apesar dela ter empregos, amigos, apartamento, uma família, ela quer descobrir por que o Pedro simplesmente desapareceu sem dar explicações do nada, e isso são as consequências do ghosting. Eu recebi essa indicação desse livro ouvindo aquele podcast da Inconsciente Coletivo, que é maravilhoso esse podcast, amo, Tati Bernardi, lembrei, e aí aborda de uma forma psicológica que eu gosto muito. Eu gosto muito desses temas que envolvem psicologia, suas consequências, suas atitudes. Dei 3,5 estrelas, e é um cenário que se passa em São Paulo, um lugar que eu morei, que é ali na Maria Antônia. Então ela fala da Praça Major Sertório, Consolação, Paulista, etc. Então torna o livro muito mais legal, na minha opinião, e pra mim que moro aqui, né, e que morei nesses lugares que ela mencionou.
25º livro, A Empregada está de olho. A gente tá falando aqui do terceiro volume da Empregada. A Millie, ela finalmente consegue comprar a casa dela. Agora ela está casada e com filhos. Eu não vou dar spoilers aqui, mas o que eu posso dizer é... tá, a gente vê uma crescente da vida da Millie, né? Então ela tava lá solteira, daí de repente ela se casou, aí teve o conto que eu não gostei, falei pra vocês, né? Que foi o casamento dela, que prometeu nada e entregou menos ainda. E agora a gente tem aqui o terceiro volume, né? Talvez quarto volume, se a gente considerar o conto como um dos livros, o terceiro volume oficialmente, até então lançado. E aí ela tá com a casa nova, curtindo no bairro novo, etc, né? E aí ela conhece a vizinha, a Lowell, que também tem uma empregada. Só que essa Lowell, ela fica dando em cima do marido dela, e essa Lowell, embora pareça amiga, ela é meio suspeita. E aí coisas estranhas acontecem. Ela tem uma má impressão, a outra vizinha fala que é um bairro perigoso, e aí você fala, meu, a Millie já se meteu em tantas enrascadas, mais uma agora, dei 3,5 estrelas. 33º, A Amiga Genial, da Helena Ferrante, a série napolitana. São 4 romances, né, escrito por Helena Ferrante, a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher, o que é o maior mistério pra mim. A gente tem então ali o começo do livro, em que uma dessas amigas desapareceu e ela tá conversando com o filho. É um livro que se passa na década de 50, né, a gente tem as amigas Rafaela e Helena. A Helena é a mais inteligente, a Rafaela é uma criança, é uma adolescente ali mal comportada, selvagem e tal, se torna o centro das atenções. São diferentes, ao mesmo tempo elas têm algo em comum, o que tornam elas amigas, né? Só que é interessante porque ao mesmo tempo que elas se unem, elas se competem, elas têm uma certa inveja, né? Aquela inveja que pode ser chamada de inveja boa, porque uma se casa, a outra se dedica aos estudos, né? Então, enquanto uma abre mão de alguma coisa, ela ganha outras, né? É natural. Se você se dedica mais ao estudo, obviamente você não tem tempo de namorar, e obviamente você não tem tempo de, consequentemente, casar desse mesmo jeito. Me lembra, assim, a escrita, o estilo e tal, um pouco da Vila do Chaves. E tem uma série também pela HBO Max, que eu assisti o primeiro capítulo, não gostei, achei meio paradinha, mas é um livro meio parado, que aborda a relação dessas meninas, a forma como elas crescem. Existem vários personagens, e graças a Deus, no começo do livro tem ali uma árvore genealógica que explica cada um dos personagens, e isso ajuda bastante, porque tem hora que você esquece, e aí você precisa voltar. Então a gente tem ali essas duas amizades, elas crescendo, até uma fase adolescente, barra quase o início da fase adulta. Tô ansioso pelo segundo livro, mas talvez eu tenha que retomar algumas resenhas para poder seguir. Dei 4 estrelas para esse livro, achei fantástico. 32ª leitura, a gente tá falando do Diário de Bridget Jones, escrito por Ellen Fielding. Já existe o filme da Bridget Jones, e inclusive eu comecei assistindo ao filme da Bridget Jones, e aí eu falei, agora quero ler o livro, meu marido me deu de aniversário do ano passado, e eu achei simplesmente incrível. A Bridget Jones, né, ela é uma anti-heroína, e ela tá na casa dos 30 e poucos anos, mora sozinha em Londres, loira, meio gordinha, atrapalhada, sofre de diarreia verbal crônica, ela tem um emprego que ela não gosta muito, e um chefe que a gente pode considerar, entre aspas, abusivo, né, tem um outro termo que me fugiu agora, mas enfim. É uma mãe que quer casar ela de qualquer jeito e fica empurrando ela pros boys. Ela conhece o ex-vizinho dela, né? Porque agora ela tá casada. Então ela tem alguns objetivos também secundários, como arrumar um emprego melhor, deixar de fumar, emagrecer, etc. A Bridget Jones é uma mulher como todas as outras, assim, uma mulher comum do dia a dia. E é muito legal, porque ela se acha feia e menos desejada, mas a gente super se identifica, porque ela é engraçada, ela é divertida, ela é espalhafatosa. Eu colocaria até esse livro como um ranking acima desses que eu li e que eu gostei, né? Mas eu acho que eu ter assistido ao filme atrapalhou um pouco da minha experiência do livro, sabe? Estragou um pouco da magia. Eu dei 4 estrelas, embora a gente saiba um pouco mais do universo da Bridget nesse livro, um pouco mais da história dela e como se desenrola ao final, mas eu gostei tanto quanto, sabe? Achei que, assim, que foi incrível e super recomendo, e já tô ansioso pra ler a sequência de Bridget Jones. 31º, O Trono de Vidro, Reino das Cinzas, Sarah J Maas, o último volume aí dos 6 livros na sequência, ou se contar os spin-offs, o 8º livro, né? A Selena, então, ela tem que chegar chegando, ela tem que lutar para salvar o povo. E aí ela é sequestrada por alguém, que eu não vou falar o nome, isso no livro anterior, e agora ela tem que ser forte, resistente, permanecer às torturas do inimigo. E eu escrevi essas palavras aqui com calma, pra não dar spoilers, tá? Mas assim, eu tô tentando entregar o menos possível. E é esse livro que tem todo o desfecho, todas as explicações. Eu achei que ele prometeu muito, 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 muito.
entregou médio, né? Se eu falar o porquê que eu não gostei tanto do final, é spoiler. Mas o que eu posso dizer é que eu esperava um Game of Thrones, uma coisa mais adulta, e recebi uma coisa mais uma coisa mais adolescente indo pro adulto. É isso que eu recebi do final. É isso que eu posso dar de spoiler. Mas é uma saga, um livro que conclui toda uma saga, fecha muitos pontos. Achei legal, interessante. Digamos que 3,5 estrelas, quase 4, é uma avaliação muito boa. Amanhã e ainda outro amanhã. Gabriele Zevin. É o meu 30º livro, dei 3,5 estrelas. É um livro que eu já falo a nota porque não se encaixou tanto pra mim. Eu vi a Maquinóbrega, muita gente na internet, a Maquinóbrega da Carol Pinheiros, falando que era o melhor livro de 2022 que ela tinha lido, etc. Ou 2023. Eu falei, cara, preciso pegar esse livro também. Se ela falou, tá falado. Tem muitas referências geeks, né, de Nintendo, jogos, computadores, Mario Bros, enfim, e acho que é isso que é legal. Mas a história em si, pra mim, eu gostei de uma parte assim, que a história, eu, aliás, descobri com esse livro que eu amo os livros assim. Livros que passam, você vê a infância, a adolescência, adulto e toda a vida passando em apenas um livro. Isso é muito legal, porque não tem enrolação, as coisas acontecem efetivamente. Você vê o personagem desde os 7 anos de idade até o envelhecimento ali, ou uma vida um pouco mais adulta, né? E aqui a gente tem a história do Sam Massoud, né? Ele sai do metrô e ele vê uma amiga dele de infância, que é a Sage Green. Aí por um momento ela finge que não ouve, mas ela se vira e eles começam a conversar, trocam umas ideias e eles começam a desenvolver jogos, games. Eles são amigos desde a infância, contam um pouco da infância, da dificuldade do Sam, né? Ele teve ali um acidente envolvendo a mãe dele. Tem gatilhos muito fortes neste livro e eles desenvolvem o jogo, o Ishigo, né? E conta muito, com detalhes, como é feito o jogo, etc. E eles ficam super bem sucedidos por causa disso, viajam para vários países para falar do lançamento, aí eles resolvem lançar um segundo jogo, e no meio disso tudo tem romance, ela se apaixona por um cara, ele meio que tem uma quedinha por ela, e ele sofre, tem representatividade. Eu sei que é um livro incrível, bom, mas assim, sabe, eu fui com muita expectativa, achei que era tudo, e entregou médio quase tudo. É isso. Amanhã e ainda outra manhã está em fase de adaptação para o cinema. A última notícia que nós temos, que eu pesquisei, é que foi em maio de 2024. Não tem previsão de estreia. Então vamos aguardar aí em 2025 mais novidades sobre este livro/filme. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Guy Montag, né, é um bombeiro, só que ele não tá ali para apagar incêndio. Ele tá ali para pôr fogo nos livros. Em um mundo onde as pessoas vivem apenas por telas, né, estão viciadas. É um livro antigo, clássico, né, muito falado neste ano por causa do clube do Felipe Neto, que aliás foi o primeiro livro do clube dele. Então, naquela época, o livro foi escrito já pensando nos momentos atuais. As pessoas são apaixonadas por telas, e aí elas esquecem de ler livros. Aliás, livros são proibidos. Até que o Montag, ele conhece a Clarice, e a Clarice é uma jovem que desperta uma certa imaginação, uma certa... fala sobre histórias, né? E aí, quando ele nota isso, quando ele percebe que existe uma vida fora das telas e do trabalho, e por que os livros desaparecem, que é a pulga atrás da orelha, a vida dele não tem mais sentido e muitas coisas acontecem. É um livro que, assim, é clássico, o começo ele foi um pouco amarrado, eu entendo o hype dele, porque ele me trouxe uma sensação no final incrível, e eu dei 3,5 estrelas, mas porque, assim, gente, eu não gosto tanto de clássicos, mas eu entendo o motivo de que eles são tão bons. O final é incrível, da metade do livro em diante, eu não consegui desgrudar, simplesmente incrível. 28º, A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. A gente tem ali a história da Rin, né, que ela, para evitar um casamento forçado com um velho safado, ela resolve estudar cada vez mais para prestar um vestibular e ir lá para o Império, né, para a capital. É meio que um pouco Jogos Vorazes, me lembra, né, mas de uma outra forma. E aí ela descobre que ela é uma garota de pobre, né, pele escura, e que isso não tem valor algum na capital, na cidade. Ela é hostilizada pelos colegas e professores, ela treina bastante nesse colégio, né, porque eles aprendem artes marciais, etc, coisas incríveis, né. Ela recebe ajuda de um professor que é excêntrico, e ela tem ali um arqui-inimigo, né. Ela, enfim, também tem algumas apaixonites, ela
se descobre como uma deusa vingativa, uma perigosa fênix. E é um livro que acontece muita coisa, muita coisa. Você fala, mas vai ser um livro só de treinamento, né? Que é o que eu reclamei da Sarah J. Maas, que fica muito no treinamento, treinamento. Cara, não. Aqui, efetivamente, sei lá, 20, 30% do livro, ela tá indo pra escola, as coisas acontecem rápido, mas depois já tem uma reviravolta, e aí as coisas, a guerra já começa, e é incrível. Eu dei 4 estrelas, eu comecei lendo o livro no começo do ano, eu prometi que eu ia pegar o segundo, aí dormi no ponto, quando eu vi eu tava lendo várias outras coisas, é um livro grande, muita gente se diz decepcionada com o terceiro volume, o que me dá uma brochada, mas tô ansioso. É um livro que eu gosto bastante e recomendo. 4 estrelas. 27º livro, A Luzes da Madrugada, da Malu Costa Curta. Não conhecia. É tipo um contozinho. Fala da Dória e da Amani, quando elas tinham 7 anos de idade. Elas se conhecem em uma excursão da escola. Mas a Amani, por conta da religião, ela sofre alguns preconceitos e a forma como ela se veste. A Dória meio que defende ela, né, quando elas são muito pequenas. E 10 anos depois, quando elas se encontram, a Dory e a Amani, nessa fábrica de brinquedos, elas estão presas ali, o celular ficou no carro, a outra, enfim, não tem sinal. Elas trocam histórias e falam muito sobre o passado de uma forma muito incrível, muito, muito legal. É um livro que eu dei 3 estrelas e meia, mas eu acho que ele só faz sentido mesmo lendo numa época natalina, sabe? Uma época que tem a magia do Natal. Eu falei, esse ano eu quase não li livros dentro da temática nos períodos, mas esse eu resolvi pegar, e aí fez todo sentido pra mim, assim, Luzes da Madrugada foi um livro / conto muito legal, muito gostoso, e eu te recomendo, mas recomendo que você leia aí numa época natalina, porque se você ler fora de época, talvez não faça muito sentido. 26º livro, a gente tá falando do Gato que Ama Livros, da Suzuki Natsuaka. Gente, antes de eu falar do livro em si, do resumo, eu acho importante falar por que eu não li, vi muitos vídeos falando, os melhores de 2024, os piores, mas eu fiquei meio com ranço, por quê? Porque o ano ainda não acabou. Muita gente ainda lê nas últimas semanas. Só que as pessoas são tão ansiosas, o mundo do Booktube é tão ansioso de postar os vídeos antes do ano terminar, que aí eu só perdoo se a pessoa falar assim, eu fui viajar e aí eu não ia ler mais livros, que é o caso talvez do pessoal do Livraria em Casa, Paulo Hatz, por exemplo, beleza, você vê que a pessoa realmente foi viajar e ela não ia ler mais, então ela começou a lançar os livros ali no começo, meados de dezembro. Agora, se tem até o último dia do ano e você vai ler, por que não lançar o livro no ano seguinte, depois que o ano terminou? E eu fiz isso. Então esse é um dos livros aqui, que eu li nas últimas semanas, ele tá lá em cima no meu ranking. O Gato que Ama Livros. Foi um dos últimos livros que eu li em dezembro de 2024. Depois que o avô morre, o Rintaro percebe que ele está sozinho e arrasado, e tudo indica que ele precisará fechar a livraria do avô, que, né, é algo que é muito especial ali pra ele, que ele gosta muito de livros. Então, do nada, surge um gato malhado, ele fala, chamado Tigre, e que pede ajuda pro garoto. Ele fala que tem algumas aventuras pra passar, e aí ele tem 3, 4 etapas para enfrentar para que ele possa salvar o mundo dos livros aí, né? Dos livros aprisionados, livros maltratados e abandonados. E é uma história, assim, que eles chamam de cozy, né? Que ela é reconfortante. E é muito gostoso porque realmente você lê e você se sente num universo aconchegante, sabe? É como se você estivesse tomando um chazinho, lendo. Não é um livro que você vai achar super reviravoltas, suspenses, plot twists, mas é um livro que você vai gostar de ler e se sentir num universo confortável. Esse livro eu dei 4 estrelas. 25º livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo, J.K. Rowling. Eu fiz uma leitura coletiva com meu marido este ano, de 2024, a gente leu juntos do primeiro ao 6º livro. A Harry Potter e o Cálice de Fogo eu acho que dispensa comentários, pessoas já viram o filme, tudo que eu falar talvez não seja mais spoiler, porque, todo mundo já deve ter em algum momento se deparado com Harry Potter e o Cálice de Fogo. Dei nessa releitura 4 estrelas, porque acho que no meio ali, o livro, na época que ele foi lançado, eu lembro muito bem, eu tava bem na época do lançamento, todo mundo falava, uau, que livro grande, que livro gigante, e muito gostoso, por sinal, porque naquela época não tinham tantos livros, a vida não tinha tanta tela, tanta informação, tanta coisa, uma vida tão corrida, ansiedade, já tinha algumas coisas, mas não tanto, assim, a gente curtia mais aquela infância, né, e fazia sentido a Harry Potter naquela época, mas hoje, o livro, ele é muito grande, você fala, podia ter dado uma resumida, né, hoje que já tem os 7 livros, etc, mas na época, era muito
muito bom. Então, só isso. Hoje eu acho que, relendo numa fase mais adulta, eu acho que é um livro um pouco mais maçante, muito grande. Podia ter sido um pouquinho menor. 24º, Marcados, Caio Rossan. Ele entrou em contato comigo para mostrar o trabalho dele. Eu li, falei, cara, sem comprometimento algum com publicidade nem nada, vou dar a minha opinião muito sincera, e eu gostei muito do livro, tá? A Kalila, personagem principal, ela é obrigada para se mudar para Alto Cedro, uma cidade do interior, onde sua mãe cresceu. Se eu não me lembro, acho que tinha a morte do avô e ela precisava, então, ficar aí com essa herança. E aí é onde ela faz novos colegas. O problema é que essa cidade, assim, é um caos. É tipo uma mistura da série Elite com thriller, é cheio de mistérios, reviravoltas. O livro passa do ponto de vista de vários personagens, né? Como são muitos amigos que ela faz na cidade, cada um deles ali tem o seu ponto de vista e conta um pouco da sua história. A única dificuldade é que alguns personagens eu não conseguia entrar na cabeça deles, né? Quando o livro era sobre eles. Parecia que eu tava lendo sobre o mesmo personagem. Embora tivessem outros que nitidamente eram outras pessoas. Pela cabeça dele, as gírias que eles falavam, você entrava nesse outro universo. Mas é um livro que, assim, muitas mortes vão acontecendo. E praticamente só sobra o assassino e os personagens ali que são considerados principais. O resto, todo mundo morre ou sofre algum ataque da pessoa. E é legal que, conforme vai acontecendo as mortes, você vai entendendo quem vai sobrando ali. Realmente muito legal e me pegou de surpresa, 4 estrelas. 23º, A Filha Perdida, Helena Ferrante. Traz memórias de Leda, uma professora universitária de meia idade, divorciada, e ela tá ali na praia quando ela vê uma família barulhenta ali do lado, e aí tem uma menininha que perdeu a boneca, e ela tá desesperada pela boneca. E aí, nesse momento, a gente tem a Leda, que ela fica observando a menininha, né, a mãe Nina, e a jovem Helena, desesperadas pela boneca, e começa a puxar papo e conversar, e ela traz alguns relatos e pensamentos sobre a vida dela, e ela faz algumas reflexões, e assim, é incrível, é incrível. É um livro, assim como o Copo Vazio, que eu falei pra vocês, envolve questões psicológicas que te refletem por que aquela personagem faz isso, por que ela chegou até ali. Então, realmente, é muito legal, assim, é muito interessante. Eu gosto destes livros que te trazem uma certa psicologia pra história, se é que me entendem. 4 estrelas. 22º, Amêndoas, por Won Pyong-son. É escrito por uma mulher. Não sei se eu pronunciei correto, mas o livro Amêndoas, inclusive, foi tema principal da Bienal do Livro deste ano no stand da Roku, né? Finalmente desbancou Harry Potter, que sempre tinha coisa, embora tivesse coisas do Harry Potter este ano. A gente tem a história, então, do Yanji, que ele nasceu com uma condição neurológica chamada alexithmia, ou seja, a incapacidade de identificar expressões e sentimentos. Ele não sente medo, tristeza, desejo, raiva, alegria, né? Ele não tem amigos. As duas estruturas, né, em forma de amêndoas, localizadas no fundo do seu cérebro, são causadas por isso. Isso é explicado no comecinho do livro, tá? Aí no 16º aniversário dele, perto do Natal, coisas violentas acontecem e a vida dele muda radicalmente. É um livro que, assim, depois deste caso que acontece na véspera do Natal, é impossível você largar o livro. Muitas coisas acontecem, é muito dinâmico, é muito bom, é muito bom. Amêndoas, assim, me chocou, me fez chorar de uma forma... Sabe, tem aqueles livros que pegam de uma forma diferente nas pessoas? Esse livro me pegou de uma forma muito diferente. Até de falar sobre ele, eu já começo a chorar. Então, 4 estrelas, 22ª leitura, super recomendo. Recuperei, 21º livro, Trono de Vidro, o 5º volume, O Império das Tempestades, Sarah J. Maas. É um livro que já tá rumando aí pro final. E como eu falei pra vocês agora há pouco, em Torre do Alvorecer, esse livro não ficou tão maçante porque eu li junto com Torre do Alvorecer, né? Como eu falei, dei um Google no TikTok, lá tinha uma pessoa que falou algumas questões que você podia ler 3 capítulos, daí você lia mais 2, mais 3, 4, enfim. Tinha uma sequência de livros que você não ia pegar spoiler um do outro e você ia achar incrível. E eu realmente achei incrível. Essa forma como eu li ficou muito fácil, muito gostosa. É um livro que acontece muita coisa, então amei, 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 amei. Não posso falar muita coisa, senão é spoilers, é só que já está arrumando pro final. A batalha final tá pra acontecer, muitas coisas se desenrolam. 4 estrelas.
Um livro que eu também li em dezembro, olha só, se eu tivesse feito minha lista de melhores livros lidos de 2024, esse não estaria. Que eu li na reta final Divinos Rivais, da Rebecca Ross. A história é da Iris, que ela tá ali no começo se despedindo do irmão. Em seguida, a gente entende um pouco melhor da rivalidade da Iris e do Roman, que são jornalistas, né? Eles trabalham ali em busca de uma conquista de uma vaga dentro do emprego. Na verdade, a história, plano de fundo, é sobre guerra entre dois deuses que quase nem aparecem, assim, muito no final, tá? São meio que inimigos, disputam a mesma vaga e vão se apaixonando aos poucos. A Iris, ela quer buscas, porque o irmão foi pra guerra, então ela quer cartas, entender melhor coisas sobre o irmão. Cara, é incrível. É um livro fofo. Ele é meio cozy. Ele é meio. O final maravilhoso. Óbvio que o final fica em aberto. É uma duologia. Tô doido pra ler a continuação dos Promessas Cruéis, se eu não me engano. Incrível, incrível. Dei 4 estrelas. Livro assim, que não. Quando falaram que era deuses, eu falei, de novo, Percy Jackson. Mas não tem nada a ver, tá? Vocês vão gostar pra caramba. Assim, tá todo mundo falando. Leia, maravilhoso. 20º livro, 4 estrelas. 19º livro, Como Combater o Ódio, escrito por Felipe Neto. Aqui a gente tem um livro contado na perspectiva ali do Felipe Neto, que ele conta como ele era na adolescência, como ele começou a crescer no YouTube através do ódio, fazendo vídeos, falando que tudo era culpa do PT, que tudo era culpa do governo. E aí ele começou a ter um outro ponto de vista quando o governo Bolsonaro começou a fazer ele de vítima, né? Começou a mandar intimações para ele, a cobrar coisas dele, né? Inclusive intimando de um processo penal, de uma situação assim perigosíssima que colocou ele como se ele tivesse sido um grande terrorista, sabe? Como se ele estivesse indo contra o governo, sendo que ele tinha falado meia dúzia de groselhas lá na internet, sabe? Meia dúzia de coisas desmentindo o governo Bolsonaro. Que é um governo que, assim, péssimo, gente. É o pior governo da história da face da Terra até agora. E aí, em busca de combater esse fascismo, esse obscurantismo, né, o retrocesso, o ódio, o Felipe Neto conta a trajetória dele de como ele odiava o PT, né, como ele era contra o PT, assim como eu também, e como ele acabou nas eleições de 2022, né, torcendo para que o Lula ganhasse do Bolsonaro, por motivos óbvios, né. Então, realmente, assim, é óbvio que ele explica como toda a evolução, maturidade, obviamente que ele tem uma equipe jurídica muito boa para tudo isso, porque ele possa enfrentar toda essa situação, e ele conta o episódio da Bienal do Livro, que foi quando ele me ganhou completamente, né. Eu gosto do Felipe Neto, aí tem momentos que eu desgosto, porque ele fala algumas bobagens e outras atrocidades, mas ele se supera com as atitudes. E aí, na Bienal do Livro, quando o ex-prefeito Crivella, em 2019, mandou tirar todos os livros que tivessem algum personagem LGBT ou alguma coisa do tipo, uma nítida censura, o Felipe Neto foi lá, comprou vários livros, milhões de livros, gastou horrores, assim, e mandou distribuir esses livros, porque não ia deixar ser recolhido. E eu achei, assim, uma briga que nem era dele, sabe? Incrível. Felipe Neto foi perfeito, tenho minha eterna gratidão dele neste momento. É um livro que é um pouquinho chatinho em alguns pontos, fala muito sobre política, mas ao mesmo tempo tem todas as verdades e fatos, números e dados todos ali no livro dele. Gostei, super recomendo, 19ª leitura, boto minha mão no fogo pra todo mundo ler e vale muito a pena. 18º, A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, por Sangu Mandana. Na história a gente conhece a Mika Moon, ela é uma bruxa, ela tá numa convenção. Nessa convenção as bruxas se reúnem, se eu não me engano, uma vez por ano. Elas não se conhecem, não se comunicam durante o ano inteiro, justamente para que a magia possa ser escondida. Mas a Mika Moon, ela é uma youtuber, uma bruxa youtuber. E ela grava vídeos na internet, posta, como se isso fosse uns truques. E aí, ela então recebe uma carta de um senhor pedindo ajuda, porque viu os vídeos dela na internet, e ela precisa ajudar 3 jovens, e 3 jovens num orfanato, e ela teria que quebrar algumas regras, inclusive enfrentar aí essa sociedade super secreta. Gente, é um livro tão gostoso, mas tão gostoso de ser lido, me lembra muito A Casa do Mar Cerulho, sabe, do TJ Klune. Assim, a vibe é muito gostosa, é bem cozy, assim, é bem livro reconfortante, você quer estar na história, você quer participar, não é um livro com uau, grandes reviravoltas, suspense, mortes, não, é um livro gostoso de ser lido, é um universo fofo,
reconfortante, cozy, né? Não tem o que falar, é demais. Você se apaixona pela Mika Moon, pelos personagens, tem representatividade, é um livro perfeito, super recomendo. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro das Bruxas Secretas, é muito incrível. 17º, O Garoto no Alto da Torre, Vinícius Fernandes, um autor que eu conheci esse ano. É um livro que se passa na década de 50. Rafael Albuquerque, ele é filho de uma família muito rica ali na cidade de Petrópolis. Ele está prometido para um casamento arranjado com a Mariana, que é filha do prefeito, coincidentemente. Eles vivem de aparência, a família do Rafael Albuquerque vive de aparência. Enquanto a família do Pietro é uma família que no passado teve um histórico com a família Albuquerque, são famílias brigadas, tipo Romeu e Julieta, e o Rafael se apaixona pelo Pietro. Só que assim, tem tudo pra dar errado essa história, porque é como Romeu e Julieta na década de 50. E o Rafael envolvido neste casamento, como que ele vai lidar com tudo isso? É um livro muito incrível, muito fofo. Acho que eu só não gostei tanto do final, que foi um final impactante, assim, pra chocar. Não foi um final que talvez você fala, nossa, tinha verdadeiramente um motivo pra isso. Embora tenham indícios de que aquilo ia acontecer, mas achei que foi tão chocante que não precisava forçar aquele choque, sabe? Mas é isso, gostei, 4 estrelas, recomendadíssimo. 16º livro, a gente já tá chegando aqui no top 10, hein, gente? Véspera é um livro da Carla Madeira, né? O livro começa com uma mãe, ela tá irritadíssima com o filho chutando, gritando, esgoelando ali no carro, e aí ela abre a porta e fala, desce. O filho tem 5 anos, desce. Aí o menino desce. Aí ela fica irritada, daí ela não consegue voltar, porque ela já se arrepende imediatamente, tem que dar a volta no quarteirão, e quando ela dá a volta no quarteirão, o filho não está mais lá. É desesperador, é um negócio absurdo. Paralelamente a essa história, a gente tem a história do Caim e do Abel, né, nomes bíblicos ali, e as histórias vão sendo contadas, um capítulo da mãe e um capítulo do Caim e do Abel, né, os irmãos gêmeos. E aí você fica desesperado para saber como que essas histórias vão se cruzar, e elas vão se cruzar de uma forma impactante. Eu gostei bastante. Como o título do vídeo, né, Véspera, a gente vai vendo vésperas de passagens até que culminaram neste ponto da mãe abandonar o filho. E o final, 4 estrelas. Trono de Vidro, volume 4, A Rainha das Sombras. Esse foi o que eu ia falar que era mais gostei, mas eu acho que tem o segundo mais adiante aqui na avaliação. Mas é um livro que acontece muita coisa, é quase um final ali. Tem a Selena com sede de vingança, né? E eu não vou falar nada mais sobre a Selena, porque quem já leu sabe que é spoiler se eu falar a verdadeira Selena, né? Ela retorna aqui em busca de justiça, ela precisa ajudar o reino, as sombras, e confrontar as sombras do passado. Esse foi o resumo que eu fiz para tentar não dar spoilers. Ela abraça uma identidade, quem leu sabe, e ela precisa lutar. E ela vai lutar, ela vai fazer o bagulho acontecer. 4 estrelas e meia. 14º. Começa a entrar os livros do Vitor Martins agora. 1 milhão de finais felizes. Jonas, ele tem um caderninho. Ele trabalha na Rocket Café, tipo uma Starbucks ali na Paulista. E ele anota todas as ideias mirabolantes que ele tem pra escrever em livros e colocar aquilo no papel. Ele mora com pais evangélicos conservadores. Ele é gay e ele se apaixona por um carinha que tá lá na Rocket Café, né? Que é um café super divertido com nomes meteóricos. O pão de queijo tem um nome meteórico, enfim, são coisas bem legais. Aí ele conhece o Arthur, que é um cara ruivo, e ele começa a criar uma história sobre piratas, e um deles é ruivo, e piratas gays, e aí você tem uma história paralela, em que em algum momento eu fiquei com medo de que ele tornasse aquela história sobre os piratas, só que não, ele foca realmente no Jonas, em todas as problemáticas. É uma problemática que acontece ali no meio pro final, que atinge a maioria dos amigos meus gays, eu fui atingido, o meu marido, enfim, né, que é a não aceitação da família e consequências disso, tá bom? É um livro que mexe muito, eu só não me encaixei na história pela questão da idade, né, hoje eu sou um cara bem mais velho, e por isso eu acabei tirando 1 estrela, mas na minha época, se eu tivesse lido, era um livro que teria dado um quentinho no coração. Um quentinho e um certo desespero, porque algumas coisas ali dá medo de enfrentar, mas a gente tira isso de letra depois na fase adulta. 4 estrelas. 13º, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, J.K. Rowling. Não vou mais entrar em spoilers, assim como o Cálice de Fogo. É um livro que ele é na medida certa, não é um livro grande, é um livro ok, gostoso de ser lido. 4 estrelas eu dei, eu tirei 1 estrela porque não é o meu preferido, é gostoso de ser lido,
ponto, vale super a pena, incrível. 12º, agora sim, o que eu mais gostei da saga Trono de Vidro. A Coroa da Meia-Noite, volume 2. A Celaena aqui, né, ela acabou de, né, fazer a competição ali no primeiro livro. Não vou falar se ela venceu ou não, mas, gente, algumas coisas são meio óbvias de que aconteceram, mas pode ser que tenha rolado alguma trapaça, enfim, se você ainda não leu, vou deixar no ar aí. Então, a Coroa da Meia-Noite tem muitas mortes, envolvimento, o triângulo amoroso tá cada vez mais fechado, né? A gente tem a história dela com o Chaol e com o Dorian, e aí, entre eles, assim, é tudo muito confuso e complexo, mortes uma atrás da outra, enfrentamentos, cara, o melhor livro, você começa a ler e termina rapidamente, assim, é muito, muito, muito bom. 11º, já quase top 10 aí, hein? Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu amo esse livro, dei 5 estrelas, é o primeiro livro 5 estrelas do ranking até agora, teve 4 estrelas e meia. E esse 5 estrelas, não vou ficar divagando, vocês já sabem, conhecem a história, e me pega de um jeito muito gostoso, a adaptação, o filme é perfeito. Amo Harry Potter e a Câmara Secreta, 5 estrelas. 10º lugar, Não Quero Ser Como Você, Vinícius Fernandes, aquele autor que eu acabei de falar pra vocês, do Garoto no Alto da Torre. Eu peguei esse livro em segundo pra ler, eu gostei do primeiro lá, e esse não são continuação, nem nada, são independentes, mas esse é bem legal. Lucas, ele é um psicólogo, bem resolvido, na verdade, bem sucedido, melhor dizendo. Ele é um cara boa pinta, bonitão, ele pega as pessoas aleatoriamente, vive nos aplicativos. E tem a história também do Gabriel, que ele tá começando a faculdade, ele é um cara super romântico, mas ele se dá mal em todos os dates dele. Mas ele ainda assim acredita e confia que o amor vem pra ele aí. E essas histórias se cruzam de uma forma que o plot twist é maravilhoso. Eu dei a maior parte dessa avaliação 4 estrelas para esse livro por causa do plot. É uma história que eu me identifiquei, são personagens LGBTs, a história do Gabriel com o Alan, é um casal incrível, e quando ele fala que o iceberg está prestes a bater no Titanic, na parte do livro, dali pra frente, eu devorei o livro numa sentada, sentei, li, acabou, e é isso. Incrível, tá no meu top 10, 4 estrelas, e aí você vai perguntar, Edu, por que 4 estrelas e o livro anterior é 5 estrelas e não tá no seu top 10? Gente, já expliquei, pra mim, às vezes, depende muito do ranking, e aí o ranking me agradou desse jeito, e aí é um livro novo, Harry Potter eu já conhecia, e aí me agradou mais, simplesmente amei. Essa foi a minha última leitura de dezembro, o último dia eu tava lendo, eu achei que eu fosse guardar pra 2025 esse livro, mas eu acabei, dia 31 de dezembro, li quase que, sei lá, 30, 40% desse livro, que é Vergonha, da Brittany C. Chair. A Grace, ela acabou de passar por um divórcio, ela era casada com o Finn durante, sei lá, 10 anos, 12 anos, se eu não me engano. Ela é obrigada a voltar para a cidade de natal, Chester, onde existem pessoas fofoqueiras que comentam da vida de todo mundo, e ela conhece o Jackson Emery, que é o bad boy da cidade. Todo mundo fala, não fica com esse cara, que é um cara que come todas, assim, a cidade inteira. Ele é super bad boy, amargurado, enfim, tem a história dele. O livro vai contando a história no passado um pouquinho do Jackson, que ele tinha um cachorrinho, o Tucker, e isso já no primeiro capítulo, tá? O Jackson, ele sofre com a perda da mãe, no sentido de que a mãe abandona ele pra ficar com outro cara. É uma história sobre cidade pequena, fofocas, muito parecida com quem ama One Tree Hill. Esse é um canal que eu falo muito sobre One Tree Hill. É um canal muito... E pra quem ama One Tree Hill, vai super se divertir. É um livro que voa. Eu só não gostei do começo, por isso eu dei 4 estrelas, que o começo é meio... Não passa credibilidade, sabe? E a Grace, no começo, assim... bafo atrás de bafo. O fim termina com ela, e de repente ela descobre, quando ela tá na casa da amiga, que a melhor amiga está pegando o ex-marido dela. E o que você faria nessa situação? 4 estrelas, amei. Tem a problemática da capa, talvez um dia eu fale só sobre esse livro, não deu tempo de gravar sobre esse livro. Amei, 9º lugar, perfeito. Meu Deus, a gente tá entrando no top 8, Se a Casa Falasse, do Vitor Martins. Ambientado e narrado por 3 décadas diferentes, a casa número 8, que é uma personagem do livro, conta 3 histórias. Nos anos 2000, a Ana, que recebe a notícia do pai, o Celso, que ela vai ter que se mudar dali e vai ter que deixar a casa, e a namorada. No ano de
2010, e os capítulos vão intercalando, tá? Os pais do Greg mandam pra casa da tia, a tia tem uma locadora, quer fazer dar certo a locadora, só que, tipo, a internet tá crescendo, e aí o Greg conhece um carinha, e aí ele se apaixona por ele, é um livro temático LGBT. 2020, o Beto está na pandemia e ele gostaria muito de mudar para São Paulo e mudar de vida. A irmã dele vem passar a pandemia com eles e aí ele é obrigado a ficar em casa. E é um livro que descreve exatamente a sensação de ficar trancado dentro de casa da pandemia, sabe? A gente agora tem vacina, sai para as ruas, etc. Mas isso não pode ficar esquecido, como as coisas eram, como as coisas foram. E por mais que a gente tenha esquecido um pouco, né? É um livro que ele é bom ter esse livro para ficar marcado como foi a sensação, como foi a descrição da pandemia. Enfim, são 3 histórias que são incríveis. A casa narra do ponto de vista dela, é uma personagem, tem piada sobre a casa. Vitor Martins, 4 estrelas e meia, incrível. Carrie Soto está de volta. Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid é uma das minhas autoras prediletas. Infelizmente, eu só li um livro dela em 2024. Espero mudar isso em 2025. Eu sei que ela vai lançar um livro agora em 2025. Preciso muito ler mais Taylor Jenkins Reid, de verdade. Eu li no começo do ano de 2024. Fala sobre uma história de filha e pai. Na verdade, não só isso, tá? Mas isso é o fundo da história. Isso é a parte psicológica da história. Como eu falei pra vocês, eu gosto de coisas que mexem com a psicologia dos personagens e com a nossa também. A Carrie Soto, ela era uma tenista famosa. E aí, ela se vê ali a Nick Chen completando o número de pontuação, a mesma que ela teve de ganhos, etc. E aí ela meio que quebra o recorde da Carrie Soto. E a Carrie Soto, ela não admite isso. Só que apesar dela estar aposentada, ela se compromete a voltar a treinar para bater o recorde, o próprio recorde e vencer a Nick Chen. É um livro que, com muitas camadas, você vai descobrindo sobre o futuro, o passado dos personagens. É muito gostoso, é emocionante, do início ao fim. Taylor Jenkins Reid, deveria ter lido mais, não deu, não rolou. Foram 63 livros, podia ter encaixado mais Taylor, mas vai ficar para o próximo ano. 4 estrelas e meia. Daqui pra frente, só 5 estrelas. Só 5 estrelas. O que o 6º lugar não é surpresa alguma, Harry Potter e a Ordem da Fênix, mas Edu, você ainda vai encaixar Harry Potter no top 6? Gente, não tem como. Harry Potter é incrível, o 5 é um gancho atrás do outro, é o meu favorito, tem o romance do Harry com a Cho, é um romance bem descrito. Como eu falei pra vocês, Harry Potter e o Enigma do Príncipe destrói tudo aquilo que eu amava em Harry Potter. A própria J.K. Rowling destruiu, né, o universo Harry Potter, mas A Ordem da Fênix, lendo com meu marido, e ele também concorda que é o melhor livro de todos. É grande, é gostoso, é fluido, coisas acontecem, desde o Harry de férias, aí Dementadores, aí tem julgamento, aí tem o Rony sendo monitor, aí a escola, aí tem os pensamentos do Harry, a Umbridge, a armada de Dumbledore, cada dia era um decreto diferente. Cara, incrível, incrível, perfeito, a fase negacionista, coisa que a gente vive hoje. Eu amei Harry Potter e a Ordem da Fênix, 5 estrelas, e agora vamos para o top 5 deste ano. Mais ou menos 9 horas do Vitor Martins está em 5º lugar. Eu amei, eu falei pra vocês que ia ficar entre o top 5. É uma história em que o Júnior, ele tá pegando o ônibus pra Nova Petrópolis, se eu não me engano, que é uma viagem de São Paulo até lá, mais ou menos, que dura 9 horas. A leitura do livro dura mais ou menos 9 horas. Ele é obrigado a sentar, a ceder o lugar dele no avião. Tô brincando, não é avião, eu lembrei do meme deste ano. No ônibus, pra uma mãe que tá com um filho, e aí ele senta do lado do Otávio. O Otávio é um ex-namorado, e juntos eles vão revivendo histórias. Detalhe que ele está indo para o velório do pai. E neste contexto, ele lembra não só histórias com o Otávio, mas histórias com o pai dele também. Mexe muito com o psicológico do personagem, muito com o meu, me encaixei super. É uma história adulta, é uma história que se passa quase na minha mesma idade. Então, assim, eu me encaixei, me vi na história. Obviamente ainda tenho meu pai, graças a Deus, mas meu pai se tornou meu melhor amigo. Ele se tornou uma pessoa incrível. Desde que eu falei pra ele que eu era gay, achei que as coisas no começo foram bem difíceis, a ponto de eu ter que sair de casa, mas isso durou 2 anos. Faz acho que 8 anos que eu conversei com meu pai sobre esse assunto, e nos últimos, sei lá, 3, 4 anos ele tem sido o meu melhor amigo. Tipo, incrível, incrível. Momentos incríveis entre pai e filho, entre o ex-namorado, a história do Júnior com o Otávio. Cara, livro muito bom, um livro extremamente maduro. Vitor Martins
Cara, top 5, me conquistou super, 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 super recomendo, tá entre os livros mais legais desse ano. Daí você pensa, mas eu vou ler um livro que se passa dentro de um ônibus. Gente, leiam, os flashbacks são incríveis, vale muito a pena. Um livro muito triste. Quarto lugar, Grama, escrito por Suki, eu acho, Gendre Queen, Kim, não sei se é assim que se fala, desculpa realmente. Narra a história da sul-coreana, uma história real da Ok Sun Lee, né? Ok Sun Lee. Ela é vendida pela própria família na Coreia do Sul e ela é forçada a trabalhar num restaurante para uma outra família e aí ela se perde, ela vira escrava sexual pelo exército japonês. Nossa, muito difícil falar. É chamada como Mulheres de Conforto, embora não seja o nome mais correto do assunto. Valeu muito para entender como o Japão massacrou a Coreia, principalmente ali do Sul, nesse contexto aqui. Fala sobre casas de conforto, como as mulheres sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, todo o sofrimento da Aung Suu Kyi, que ela teve dias que ela serviu para mais de 10 homens, se é que vocês entendem o que eu estou falando, exatamente isso. Ela pegou doenças, ela, assim, é tipo quase um holocausto, de verdade. Ela importante ativista pela indenização dessas mulheres, até hoje elas se encontram no consulado lá na Coreia do Sul para protestar, querendo, embora o Japão já tenha pedido, entre aspas, acho que desculpa, acho que é uma coisa assim, não teve nenhum tipo de indenização para essas mulheres, o tanto que elas sofreram e foram largadas às traças, depois sofrem muito preconceito, enfim, elas eram obrigadas a servirem ao exército japonês de uma forma sexual. É um livro horrível, 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 sofrido, horrível no sentido de doer, sabe? Algumas partes em que ela era, eu não vou falar o nome porque, por causa do vídeo, enfim, perde relevância, em que elas serviam aos homens, as páginas são colocadas aos quadrinhos em preto, e você entende o porquê, sabe? Horrível. Nossa, dolorido, difícil. 5 estrelas, super recomendado, assim, todo mundo deveria ser obrigado a ler. É uma história em quadrinhos, vale muito a pena. Desde o top 4, foi muito difícil chegar no top 3, top 2, top 1. E eu vou falar o meu critério, mas acho que eles podiam minimamente assim se revezar neste ranking, porque são todos muito bons. Aí eu tive que puxar algum pro top 1, né, o top 1 o primeiro, né, como campeão, e vou falar o motivo quando chegar lá. Mas, por exemplo, foi muito difícil. Top 3, Homens Pretos Não Choram, Stefano Volpe. Eu achava que eu odiava contos. Aliás, odeio contos. Mas é um livro de contos. É um livro incrível, incrível. Eu amei o conto do Sabonete, por exemplo, né? A história do menininho, que ele tá lá pra dar o primeiro beijo e os amigos na escola estão forçando ele. Ou então da barba, do cara que vai fazer a barba. E aí o cabeleireiro lá meio que narra algumas coisas no ouvido dele, meio que fala que tá curtindo ele, como ele vai lidar com essa situação, ou do Seco, que é um homem preto envelhecendo, e as vulnerabilidades do homem preto, cara, incrível. Cada conto, um mais envolvente que o outro. Eu amei Stefano Volpe, já quero ler mais sobre ele em 2025, fato, talvez seja um dos autores que eu mais leio agora em 2025, quero muito já adquirir alguns livros dele. Incrível, leiam, vale a pena, esquece que são contos, você vai amar e super se identificar em alguns pontos. Muito bom mesmo, 5 estrelas. Em segundo lugar, que difícil falar sobre ele, mas quem assiste os vídeos no canal sabe que ele ia estar em segundo lugar, ou talvez achasse que ele fosse estar em primeiro, gente, porque foi muito difícil o primeiro e o segundo lugar, muito difícil. O segundo lugar quase ficou em primeiro. Eu tive que ter algum critério. Qual critério eu ia trazer o primeiro lugar? E eu já vou falar daqui a pouco, tá bom? Mas em segundo lugar eu deixei Torturado, do Itamar Vieira Júnior. A gente tem a história das irmãs Bibiana e Belonísia, que elas encontram uma mala misteriosa embaixo da cama da avó, e aí tem uma faca e um acidente acontece. E aí a história se desenrola. A história se desenrola envolvendo temas de escravidão, temas do sertão, temas da racial, temas, cara, de classes sociais. As irmãs vão crescendo, vão acontecendo coisas na vida delas. Uma olha para a outra com um olhar incrível, incrível. Até metade do livro, uma narra, da metade em diante, a outra que narra. Não é à toa que é um dos livros mais queridos, comentados por todos os canais. Então, assim, leiam. A única coisa que eu falo, leiam, leiam, leiam. Se você não quiser, acho que na Audible tava de graça o e-book, né, para você ouvir
Só começa os primeiros capítulos. Eu duvido você parar de ler até o final. Sério, é incrível. Leiam um dos melhores livros. Eu quero inclusive fazer uma releitura em 2025 com o Clube do Livro aqui do meu condomínio, tá? Vale muito a pena. Livro muito bom. É um livro escrito por um autor brasileiro. Incrível. Eu não sei mais o que dizer. Incrível. Leiam, vocês vão amar. Tem vídeo meu aqui com resenha falando desse livro, quão ele é incrível, todas as lutas de classe, ou os reflexos da escravidão até nos dias atuais. Ah, foi muito difícil não colocar ele em primeiro lugar, mas eu tive que optar um critério. Como eu falei, tanto o segundo lugar podia estar aqui em primeiro, mas eu tive que puxar sardinha para esse pela temática LGBT. Foi o único critério de puxar sardinha para este livro aqui, porque ele é tão incrível quanto o segundo. Mas eu falei assim, cara, eu preciso desempatar isso aqui. Como que eu vou desempatar? Tá, qual história eu me identifiquei mais? Nadando no Escuro, do Thomas Geldrowski, né? Afinal de contas, eu sou um cara LGBT, me identifiquei com as histórias ali. E a gente tem a história do Louis Dick e do Janus, que eles se apaixonam durante um acampamento de verão na Polônia. Nunca tinha lido um livro polonês também, então foi muito difícil eu deixar Tortarado em segundo lugar, sabe? E Nadando no Escuro em primeiro, porque Tortarado é um livro brasileiro, autor nacional, mas ao mesmo tempo eu tive que ter um critério, e um critério LGBT, que é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Os sentimentos do Ludwig de ser proibido, entre aspas, ser gay, não ser aceito pela sociedade, e ali é uma sociedade na Polônia que é muito mais difícil, um livro polonês que até então eu nunca tinha lido, a forma como eles buscam a liberdade, como eles acham que no Ocidente é tudo completamente diferente, que eles têm liberdade, que eles podem comprar coisas, e ao mesmo tempo que o Luigi, que ele tem a sua paixão, né, as suas descobertas como um homem gay, e o Janus, ele tem as suas consciências de classe, mas ele quer fazer parte, ele quer usar o comunismo para que ele suba na carreira, na vida, e ele usa de uma artimanha, de uma forma que você tem que ler para entender. Mas Nadando no Escuro é um livro LGBT incrível, em que tem uma paixão proibida, né? Afinal de contas é proibido na Polônia, na década de 80, descobertas, um romance sofridíssimo, você sofre do começo ao fim, muito, 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 muito bom, assim, eu não tenho outra coisa, não tenho um defeito, 5 estrelas, é o meu livro favorito do ano de 2024, eu amei, 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 é isso, esse é meu top 1 deste ano de 2024, eu fico aliviado de falar desses livros com vocês, expor o meu top 5, o meu top 10, os livros que eu gostei, as minhas recomendações. Esses últimos 10 recomendo tranquilamente, acho difícil alguém não gostar desse top 10, acho muito difícil alguém ler e falar, cara, não gostei, assim, boto minha mão no fogo. Não vou falar que eu devolvo o dinheiro se você comprar, não posso, porque. Mas às vezes dá vontade de falar assim: compra, se você não gostar, mas não posso, realmente não posso, porque tem gente que tem um estilo diferente, enfim. Então, pra mim, foi muito gostoso. Todas essas leituras escritas me fizeram crescer como ser humano. Quando eu falo lá atrás, né, no começo do vídeo, que alguns livros são essenciais, eu acho que esses são considerados essenciais. Esses, sei lá, os 5 primeiros, deixa eu rever minha listinha. Eu acho que os 5 primeiros, assim, são essenciais, assim, são super necessários. A história da Coreia, né, da Ok Sun Lee, Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe, Tortarado, que conta a história de um autor brasileiro, Nadando no Escuro, que é uma história do comunismo na Polônia, como as coisas ainda são por lá. Então, recomendo super. Termino o ano muito satisfeito com as minhas leituras. Como eu falei para vocês, foi quase 60% de livros muito bons, né? A avaliação 5 estrelas foram 7, né? Se eu não me engano. 4 estrelas foram 28, 20 e poucos, quase 30. 3 estrelas, 21 livros. Então, realmente, avaliações muito boas. Gostei bastante. Agradeço você que assistiu até aqui. Não esquece que tem a parte dos abandonados ainda, que é a parte 3 deste vídeo aqui. E se você quiser comprar qualquer um desses livros, não esquece do link aqui do meu canal. Vou ficar imensamente satisfeito. Você vai ajudar o canal. Não esquece de se inscrever também para chegarmos aí em 10 mil inscritos, tá bom? Agradeço super. Um beijo, um abraço. Um ótimo 2025. Até mais e tchau!